aí galera, meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Sexta de Três. Hoje eu vou gravar sozinho de novo, mas deu um problema com a agenda e eu fico triste porque esse é um episódio muito legal, né? É um episódio sobre uma, uma das maiores estrelas, né, da história do basquete, da história da NBA, que é o Larry Bird. Bom, Larry Bird, ele foi todos nós conhecemos, ele foi um ótimo jogador, um ótimo arremessador e conhecido como o rei do trash talk. Então, vamos para as estatísticas. O, as estatísticas da temporada regular da carreira do Larry Bird foi de 24,3 pontos, 10 rebotes e 6,3 assistências. O Larry Bird foi selecionado no draft de 1978 pelo Boston Celtics. E uma coisa interessante é que no primeiro ano que ele decidiu, no primeiro ano que ele foi, no ano do draft, quando ele ia assinar um contrato, ele decidiu não jogar aquela temporada, porque ele ainda queria fazer seu último ano pela sua universidade, né? Ele ainda queria jogar seu último ano pela universidade, que ele foi para a Universidade de Indiana State University. E então ele assinou um contrato, e daí, depois de negociações, ele assinou um contrato de mais ou menos 3 milhões de dólares, que é para um novato, isso é muita coisa, para ele jogar a temporada. E depois disso foi criado uma regra, né, a Bird Rule, que dizia que o jogador novato só pode assinar contrato quando ele está apto a jogar a temporada. Então, uma coisa que ele fez logo depois que ele entrou na NBA, ele já entrou criando regra. Já tá. Uh, o Larry Bird já foi novato do ano, já ganhou 3 MVPs, 2 MVPs das finais, um MVP do Jogo das Estrelas, e ele já ganhou ele já foi 3 vezes campeão da NBA pelo Boston Celtics. Uh, e ele também já foi 3 vezes campeão do arremesso de três, né, do jogo das estrelas. E essa questão do trash talk se caracterizou, a personalidade do Bird é muito caracterizada por esse momento assim, antes da partida, antes da disputa do jogo de três. Ele foi pro vestiário, sentou, olhou pra todo mundo e falou: "Bom, eu tô vendo aqui, já que eu vou ganhar, eu tô vendo aqui de quem vai ser o segundo lugar aí." Então, assim, no final ele ganhou. Que bom, né? Imagina ele chegar e falar e simplesmente perder, ficar em terceiro, assim. Bom, então isso já mostra uma das suas características, a sua personalidade, né? Muito marcante. Ele é um dos melhores arremessadores da história da NBA. Não que ele arremessasse muito, mas a porcentagem dele era muito alta de acertos. Não só de três, como de mid-range, que é da linha de três, mas não no garrafão especificamente. O Larry Bird, ele usava o basquete como uma válvula de escape. Depois que os pais deles se separaram e um ano depois do divórcio dos pais deles, depois de um ano do divórcio dos pais dele, o pai dele se suicidou. Então ele usava o basquete, ele usava o esporte como uma válvula de escape às coisas do dia a dia, e ele foi se desenvolvendo, né? Dom é foda. Ele foi se desenvolvendo e até chamar a atenção da universidade do estado dele. Então ele foi estudar e jogar pelo Indiana State University. E na universidade nos últimos anos que ele jogava pela universidade, uma das disputas universitárias, uma das maiores disputas universitárias, que foi entre o Larry Bird e o Magic Johnson, né, cada um pela sua respectiva faculdade. No final, o Magic Johnson ganhou, mas o Larry Bird ganhou o título de melhor jogador universitário daquele ano. Então ele já estava
bem forte antes de entrar na NBA. Bom, quando ele entrou na NBA, ele entrou, de novo, pelos Boston Celtics e já começou sendo ele entrou sendo o jogador principal do time, né? Então ele jogava bastante, já que ele era jovem, ele jogava bastante minutos e fazia normalmente muitos pontos, tanto que primeira partida dele ele fez 14 pontos na primeira partida. Para um novato isso é muita coisa. E não só para um novato, para jogadores, é muita coisa. É que a gente está acostumado a ver aqueles números alucinantes do LeBron, do Michael Jordan, quando eles já estão bem alto na carreira, né? Mas quando tu entra no primeiro jogo já é bem, bem forte tu entrar fazendo 14 pontos. Na primeira temporada que o Larry Bird jogou, ele jogou de 1979, na temporada de 1979 e 1980, as médias ele foram de 21 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, o que já mostrava que ele chegou na NBA já quebrando tudo. Bom, e depois que ele se aposentou, o Larry Bird jogou de 1987. Não, desculpe, não. Ele, não, ele jogou de 1979 a 1992, tá? Foi a aposentadoria dele. E também o Larry Bird ele foi técnico do Indiana Pacers de 1997 até 2000. E quem viu o Last Dance viu que ele foi do... Ele treinou o Indiana ali do Red Miller, que foi contra o Boston Celtics, que foi uma partida, que foi uma final ali, um jogo. Os jogos foram bem interessantes, com bastante técnica. E no dia 12 de março de 1985, o Larry Bird ele marcou a sua maior pontuação da carreira, né, em um jogo. Foi 60 pontos, que foi contra o Atlanta Hawks, que no jogo passado, o Larry Bird fez isso porque no jogo passado um de seus companheiros de equipe tinha feito 52 ou 54. Eu não me lembro, desculpe. Ele fez 52 ou 54 pontos. E o Larry Bird, ele ficou, tipo, chegou pro cara, por que que não foi pro 60 logo? Por que que não fez 60? E o Larry Bird, ele era muito competitivo, então ele decidiu fazer os seus 60 pontos no jogo. Então, no próximo jogo, ele fez 60 pontos. E muito, incrivelmente bem feitos esses pontos. Ele marcava de longe, de perto, fazia passes e uma coisa incrível esse cara jogando. O Larry Bird também tem algumas frases marcantes. Uma dessas frases mais famosas é quando a primeira vez que ele jogou contra o Michael Jordan, que ele falou a frase, uma das frases mais características da carreira, que ele falou: acho que é Deus disfarçado de Michael Jordan, porque ainda vou fazer um episódio de Michael Jordan, porque, bom, o melhor da história tem que ter um episódio, né? Mas quando ele se impressionou, né, com a habilidade do novato que era o Michael Jordan. Larry Bird também foi um dos melhores arremessadores da história da NBA, e nos seus anos de carreira, né, na NBA ele foi um dos melhores arremessadores da liga. Então isso já marcava muito bem quais eram as habilidades principais do Larry, que era o arremesso, era muito o arremesso, e também os seus passes. Ele tinha na hora de passar, ele conseguia cravar, ele conseguia botar a bola na mão do outro muito bem. Tanto que tinha várias vezes que ele nem pegava, ele recebia um passe e ele ia passar para outra pessoa. Tinha vezes que ele nem segurava a bola e passava, ele só dava um toquinho. Ele dava um toque na bola, a bola batia na mão dele e ia pro, pro seu companheiro de equipe e normalmente fazia ponto. Então, por exemplo, nas três eu peguei
de 1979 a 1982, né, as estatísticas. Então, no primeiro ano dele ele fez 4,5 assistências, no segundo ano ele fez 5,5 assistências e no terceiro ano ele fez 5,8 assistências. Ele teve uma crescente de assistências. Mesma coisa com os pontos, né? Na real, não foi mesmo com os pontos, não, esquece. Foi de 1979 a 80, ele fez 21,3. De 1980 a 1981, ele fez 21,2. E de 1981 a 1982, ele fez 22,9. Né? Então, ele teve uma crescente depois do segundo ano. E, bom, eu acho que é isso. Infelizmente eu não consegui gravar, então esse episódio não vai ser um episódio extenso. Então vai ser um episódio com bem menos qualidade, porque virou um episódio basicamente informativo, o que eu não quero que seja muito dos meus episódios aqui no podcast. Eu gosto que o podcast seja mais uma conversa, né? Do que um vídeo, do que um episódio informativo, mas já que eu não tenho ninguém para conversar, problemas de horário na agenda do pessoal que grava comigo, então vai ficar por isso. Então você escutou o podcast Sexta de 3, eu sou Solano Nunes, muito obrigado pela audiência e de novo desculpa pela qualidade do conteúdo. Valeu!